Pode sentar, meus irmãos. Uma boa noite para quem... Opa, boa noite. Bom dia! Olá! Peguei vocês! Tá todo mundo acordado, então? Poxa vida, que bênção, hein? Acho que fui dormir tarde ontem. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Sou pastor dos adolescentes. É uma galerinha maravilhosa e linda que tem por aí. As meninas são lindas, os meninos são arrumados, tá bom? Mas é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar a última mensagem do nosso tema, escolhas. E é o poder das decisões sábias. E um tema que foi muito caro ao meu coração, quando o pastor Carlos mandou para a gente estar escolhendo e orando em relação ao nosso tema, eu escolhi o tema escolha ser separado. Escolha ser separado. E quando eu falo separado aqui, não é separar da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge, não, pelo amor de Deus, mas eu escolho uma vida em santidade. Eu até brinquei que com o pessoal ali do meu GC, umas pessoas que eu conheço, separado, se você está há um tempo já numa comunidade, faz parte de uma igreja, você sabe que ser separado, ser escolhido, ser santo, é alguém que foi chamado para estar ao lado, ou seja, alguém que foi separado para uma determinada obra. É algo exclusivo, você vai usar aquilo com um único objetivo. E lá em casa, eu não sei se na casa de vocês, homens, eu não sei se é só eu que passei por isso, quando eu casei, eu descobri que o meu sofá era o santo do santo. Eu não poderia sentar sem tomar banho. Ele era consagrado ao último, assim. Então eu me lembro que quando eu chegava em casa, cansado da igreja, do culto, a primeira coisa que você vai fazer, aí a minha esposa, não! Aí você ficava paralisado, falou assim, opa, quase que uma cadeirinha da academia que a gente faz. E é interessante porque depois que meu filho nasceu, o sofá já não tem mais problema, porque a criança faz seu xixi, faz as melequinhas dele lá em cima, aí você já não chega a ser um santo dos santos, já não está tão mais separado, consagrado. Mas o fato é que nossa vida, nós precisamos tomar algumas escolhas. E uma das escolhas mais importantes de um cristão é a santidade. Ah, mas como assim, Lucas? Tem algumas pessoas que podem falar assim, mas a gente já não é santificado com a obra de Jesus? Então, alguns manuais de teologia vai dizer que nós somos justificados quando aceitamos Jesus no nosso coração. O que é justificado? Nós somos justificados por meio do sangue de Jesus, mas nós somos santificados diariamente até que Ele volte. Então, a vida em santidade é uma escolha, é um caminho a se trilhar. Então, por exemplo, eu estou começando a minha caminhada, literalmente, dos 5 km. Gente, 5 km é fácil, porque você vai conversar com o pessoal que corre 21, 28, 30, 50, aí você fala assim, meu Deus do céu, eu estou longe disso. Mas é uma caminhada, é uma busca. Então, a vida cristã é uma constante escolha e busca por uma vida em santidade. E um tema assim que é um pouquinho, às vezes, complexo para a gente. Porque muita gente acredita que a santidade, se existe a santidade, existe o profano. Então nós começamos a pensar assim, isso que eu faço é profano, isso que eu faço é sagrado, isso que eu faço é profano, isso que eu faço é sagrado. E o Tozer, ele tem uma frase para a gente no telão que ele expressa muito bem o nosso sentimento em relação a isso. Um dos maiores empecilhos à paz interior que o crente encontra em sua carreira cristã é o hábito bastante comum de dividirmos a nossa vida em 2 áreas, sagrado e profano. E eu listei algumas coisas que a gente costuma falar que é sagrado e profano. Por exemplo, que a gente fala que é sagrado. Ir à igreja. Ir à igreja é sagrado para muitas pessoas. Participar de um GC, de um grupo de relacionamento que a nossa comunidade vive, Algumas pessoas chamam célula. Fazer um devocional, praticar a oração, tudo isso é muito sagrado. Mas para algumas pessoas o trabalho se torna profano. E você ter esse tipo de mentalidade é muito difícil, porque você começa a viver a sua vida diária como se Deus não existisse. Porque ir à igreja é sagrado, ir ao trabalho não. Então eu posso viver de qualquer forma. Tem muitas pessoas que acham que a academia, os esportes são profanos. Então eu falo, não, eu vou gastar tempo com isso, eu prefiro gastar tempo lendo a Bíblia, leitura da palavra, fazendo meu devocional, uma pessoa super espiritual. Vocês conhecem alguém assim?
né? Não cuida do corpo, o templo do Espírito Santo. Irmãos, aí tem gente que pode falar assim, ó, Lucas, tudo gordinho ali, falando essas coisas, estou buscando, tá? Amém. Perdi 20 quilos, fica o testemunho para vocês, não me julguem, por favor. Mas a gente fica com essa ideia. Festas de diversões, profano. As pessoas têm a ideia de que as festas, as festividades são profano, né? Mas se a gente olhar no Novo Testamento, Jesus estava nas festas, irmãos. Aleluia. Né? Estava participando, só que ele ia como objetivo. Ele ia sinalizar o reino de Deus. E por último, futebol. Esse é do diabo, Corinthians campeão, aí entrega a taça, né? Pode entregar a taça, pelo amor de Deus, os corintianos estão até chato. Antes era o palmeirense, agora é o corintiano. Futebol do diabo. Se o Santos tivesse sido campeão, completamente profano. Santo, separado. O problema de ter esse pensamento é que nós ficamos em uma corda bamba, nós ficamos nos equilibrando com esse tipo de pensamento. Como se nós tivéssemos que desenhar papéis específicos nessas áreas. Então, nós começamos a entrar numa crise. Nós começamos a entrar numa crise interior, e assim que você começa a entrar nessa crise, você fala assim, não faz sentido, isso eu não estou entendendo, não estou conseguindo viver essa vida que Jesus está me chamando para viver. Eu não estou conseguindo caminhar naquilo que Jesus disse para que eu pudesse caminhar. Porque o apóstolo Paulo já resolveu esse problema da gente sobre o sagrado e o profano. Ele escreveu lá em 1 Coríntios 10, 31, que tudo que a gente vai fazer, façam para a glória de Deus, seja comer ou beber. A palavra de Deus já deixa claro para a gente, tudo que a gente deve fazer é para a glória de Deus Pai. Tudo. Então o nosso trabalho, o nosso esporte, a nossa família, os nossos lazeres, nós estamos glorificando ao nome. E se nós não estamos glorificando a Deus, talvez a gente esteja fazendo alguma outra coisa. Agora, segundo o apóstolo Paulo, o sagrado invade a vida. O sagrado invade a nossa vida cotidiana. E eu gosto de um dos meus versículos preferidos, está lá em Marcos capítulo 15, 38, não está no telão, mas diz assim, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário separava o santo do santo. É como se a Bíblia estivesse falando para a gente agora que o santo invadiu as ruas. Jesus, ele se faz presente. Agora não existe distinção entre sagrado, profano e secular. Tudo é santificado pelo nome de Jesus. E essa palavra, ela tem tocado o meu coração, eu tenho compartilhado com os adolescentes na sexta-feira. Porque a vida em santidade, meus irmãos, é uma busca diária e constante. A santidade é uma qualidade indispensável para aqueles que vivem e seguem a Jesus. Porque a santidade, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém verá o Senhor. Eu fico pensando o que é que João viu que fez ele cair com o rosto em terra. Irmãos, o que é que esses homens viram? O que é que esses homens viveram? Que fizeram eles gastar a vida a Jesus? Porque para muitos de nós, e para mim durante muito tempo, considerei a santidade algo inalcançável. E é interessante que lendo o Tozer, A.W. Tozer, ele vai dizer que os cristãos no nosso século, eles acreditam que nós somos santificados instantaneamente, ou seja, como um macarrão instantâneo. E ele fala que não é bem assim, porque a santidade é uma busca que vai a sua vida inteira. Ela começa quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e vai terminar na consumação, quando Ele vai voltar a buscar a sua igreja, ou até que você vá com Ele. Então, irmãos, durante muito tempo nós caminhamos pensando que santidade é impossível. Inclusive, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram sobre santidade. Eu coloquei lá no meu Instagram há algumas semanas. O que você acredita que é santidade? Várias pessoas responderam. Mas é interessante que algumas pessoas colocaram assim, santa mesmo é só minha avó. Né? Mas ninguém é santo, só minha avó. Né? O marido deve ser uma bênção, o vô, não é verdade? Aí outros colocaram assim, olha, santo é aquele que serve a Jesus, que ama a igreja, que vive em comunhão.
Ainda outros colocam, olha, viver uma vida em santidade é negar a si mesmo e tomar a cruz. As respostas estão tudo muito certo, mas tem muita gente que fala assim, olha, santo mesmo foi só Jesus e ninguém mais. Aí você olha que uma pessoa talvez esteja chateado com algumas coisas da igreja, ou que foi afetado por alguma coisa que aconteceu na comunidade que ela pertence. Porque para muitas pessoas o santo está aqui, e ela aqui. Ela acha que ela não consegue chegar naquilo que Jesus deixou para ela, mas a palavra de Deus diz que nós somos chamados para ser um povo santo. Por isso eu quero compartilhar com vocês o texto de hoje, no livro de Levíticos, capítulo 10, do versículo 1 ao 3. O livro de Levítico é um livro da Bíblia, que ele é a constituição de Israel. Então tem muita gente que não gosta de ler o livro de Levítico no devocional, né? Costuma pular no devocional o livro de Levítico, tem muitas leis. Mas eu aprendi a valorizar o livro de Levítico, sabe por quê? Tem uma palavrinha que ocorre 10 vezes no livro de Levíticos. E Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo. 10 vezes. O povo de Israel tinha sido liberto do cativeiro, tinha sido liberto da escravidão, mas eles ainda tinham uma mentalidade do quê? De escravo. Então Deus, em toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, começa a dar leis para aquele povo, porque embora livre, a mentalidade era de escravo. Então ele dá uma lei, ele traz toda uma estrutura para aquele povo começar a buscar um Deus que é santo, para que eles possam viver em santidade. E a palavrinha santidade é uma palavrinha bem interessante, que é a palavrinha kadosh. Kadosh. É uma palavra que tem ganhado muito meu coração, porque Deus nos chama para viver esse kadosh. Deus nos chama para ser separados, exclusivos. Deus nos chama para viver uma vida irrepreensível diante da presença dEle. E eu quero ler com vocês o texto que diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, e acrescentaram incenso, apresentaram um fogo não autorizado, algumas versões, um fogo estranho diante do Senhor, ao contrário do que eles haviam ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam santo, me mostrarei à vista de todo o povo, e glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Antes de explicar esse texto para vocês, eu gostaria de compartilhar a nossa primeira verdade. Eu tenho 2 verdades para compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria muito que você se lembrasse durante a semana. Gostaria muito que você meditasse nesse texto, né? Porque Jesus está nos chamando como um povo santo, separado. Então a primeira verdade, escolha buscar a santidade. Escolha buscar a santidade. Às vezes nós nos acostumamos com a ideia de Deus. Deus existe, mas nós não vivemos na presença de Deus. E essa é uma frase que ganhou meu coração, porque nós que estamos numa comunidade há muitos anos, ou você que chega na nossa comunidade hoje, nós estamos acostumados no nosso Brasil eu acredito em Deus, mas eu não sou praticante, eu sou a igreja. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Muitas pessoas falam isso, mas elas esquecem de buscar uma vida separada para Deus. Se acostumam com a ideia de um Deus todo-poderoso, mas esquecem de um Deus que quer viver e habitar no meio do seu povo. E a primeira verdade aí vai dizer assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e apresentaram um fogo não autorizado diante do Senhor. Ao contrário do que eles haviam ordenado. No capítulo 10, se você ler, Deus tinha dado ordens específicas do que o povo faria, do que o sacerdote faria. Porque o sacerdote é alguém escolhido por Deus para exercer o quê? O sacrifício. Então, um homem pecou contra Deus, Deus estabelece o sistema de sacrifício. Se você não fez o nosso curso Descubra, já fica o convite, nós vamos falar sobre isso lá também. Então Deus coloca o sistema de sacrifício, e o sacerdote iria exercer essa função. Só que o sacerdote era alguém que tinha que se apresentar diante de Deus como? Santo. Ou a santidade de Deus iria consumir ele.
Se vocês se lembram, Moisés pede para Deus: Deus, me mostra a tua face. Deus respondeu: se eu te mostrar, você morrerá. Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus sem uma vida em santidade. E é interessante que para a gente entender esse texto, a chave para a gente entender esse texto, é o que causou isso. Por que eles foram consumidos? Muitas vezes eu lia esses versículos e eu falava assim: meu Deus, Deus é mau. Deus consumiu esses rapazes, por quê? Por que Deus matou esses meninos? E a palavrinha no hebraico que não aparece para a gente, a palavra ali a palavra é zará, é profano, é estranho. Então eles trouxeram um fogo estranho e profano diante de Deus. Deus havia dado ordens específicas para os sacerdotes, mas eles fizeram aquilo que não era para fazer. O fogo era estranho porque não havia sido autorizado. E ainda que fosse, uma tarefa do sacerdote era apresentar um incenso na presença do Senhor, e não foi o que eles fizeram. Assim, nós devemos considerar como é que nós temos nos apresentado diante de Deus. Como é que nós temos nos achegado diante de Deus? Aí muitas pessoas vão falar assim: não, pastor, eu sou um pecador miserável, meu Deus do céu, se eu aparecer, Deus vai me consumir na hora. Se for gordinha, gordura, né? Vai ajudar a consumir mais rápido. Mas o fato é, como é que a gente tem se apresentado diante de Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Você, como muitos de nós, tem criado aquele pensamento platônico do profano e sagrado. Eu vivo de um jeito na igreja, mas eu vivo de outro jeito no mundo, como diz o pastor Carlos, né, o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ele sempre fala isso para a gente. Como é que tem sido a sua vida diante de Deus? Porque Deus chamou um povo, Deus estabeleceu um povo, Deus chamou uma família. Vocês pararam para pensar que Deus escolheu um povo como família para ser luz no meio da escuridão? Deus chamou um povo, foi escolhido para exercer uma luz diante dos outros povos, ou seja, era para anunciar as grandezas de Deus. E o povo de Deus começa a se corromper e viver longe da presença dEle. Como é que nós estamos vivendo? O Tozer, eu vou citar ele a mensagem inteira porque um livro dele me marcou muito, quero já deixar a indicação para vocês, A Vida Crucificada. O Tozer, ele tem uma frase que ele entrou no meu coração. Ele diz assim: decidi nada saber a não ser Cristo. Decidi nada saber a não ser Cristo. Ele era um homem extremamente inteligente. Ele era um homem que lia vários tipos de livros, mas ele falou assim: eu tomei uma decisão na minha vida: buscar a Jesus e o Cristo ressurreto. Eu decidi uma coisa na minha vida: começar a ler livros de homens e mulheres que dedicaram a sua vida a Jesus, que gastaram a sua vida para Jesus. No que é que nós temos gastado tempo, irmãos? No que é que a gente tem gasto o nosso tempo? Muitos de nós gastamos tempo na Netflix. Está tudo certo, irmãos, a gente assiste de vez em quando uma série, mas quanto tempo você tem gasto nisso? Quanto tempo você tem gasto nos seus esportes? É muito bom o esporte, é importante, mas é isso que tem tomado o seu coração? É isso que tem sido o centro do seu coração? O Tim Keller escreve um livrinho chamado Deuses Falsos, e ele colocou um Deus ali que eu jamais pensei que poderia ser um Deus falso: a família ideal. Porque muitas pessoas vivem para a família, morrem para a família, mas não lembram de levar a família aos pés de Jesus. Como é que está a sua vida diante de Deus? O que é que você tem buscado? O que é que você tem gasto mais seu tempo? Tem muitos de nós que buscamos fazer curso em inglês, fazer uma pós-graduação, e está tudo certo, a gente tem que buscar isso mesmo, mas como está a nossa busca por Jesus? Como está a nossa busca diária pela nossa devoção, pela leitura diária? Nós nos tornamos analfabetos. Nós vivenciamos algo muito engraçado essa semana, eu e a Diegra. Ela postou a foto da minha sobrinha que nasceu. E aí, né, a nossa princesinha, a nossa primeira sobrinha nasceu. E aí, quando eu olho horas depois no Instagram, tem gente lá: parabéns, a Estherzinha chegou. Aí eu falei: amor, o pessoal não lê mais não.
Isso mostrou para a gente que não importa a legenda que você coloca nas redes sociais, não importa. Gente, você que escreve textão, não precisa. A não ser que seja no Twitter ou no X agora, né? Mas não precisa. As pessoas não leem. E nós nos tornamos assim com a Bíblia também. Nós deixamos de fazer o nosso devocional. Só para ficar claro que a Esther não nasceu ainda, era minha sobrinha. Tá? Nós deixamos de ler a Bíblia por causa de comodidades. Porque são coisas muito boas, tá, irmãos? Eu uso. Mas tem alguns aplicativos nos nossos celulares, Glorify, aplicativo da Bíblia YouVersion. São tantas coisas que nos trazem para que a gente possa crescer com Jesus, mas nós ficamos lendo coisas irrelevantes. E tem muita gente que fala assim, não, pastor, mas eu faço meu devocional no celular. Quero que fique claro que está tudo certo. Mas a primeira notificação que chega do Instagram, deixa eu ver o que o fulano postou. Como é que está a sua busca por Jesus? O que é que você tem feito para buscar a mais Jesus? Como está a sua vida de oração? Essa vida em santidade, irmãos, leva tempo, investimento. Se a gente não buscar a Deus hoje, quando é que nós vamos buscar? Quando é que a gente vai começar a buscar a face de Jesus e pedir para que Ele se revele a nós? Quando é? A gente está tão viciado em ficar assistindo televisão, ouvindo Spotify. É tanta informação que nós recebemos. E aí muitos de nós falam assim, mas Lucas, eu não consigo parar. E quando eu paro, dá sono. Quando eu começo a ler assim, eu não sei, o sono vem. Já fica a dica para quem não consegue dormir. Né? Pega a Bíblia, deita na cama e lê. Mas, gente, a gente gasta tempo com tanta coisa. A gente investe o nosso dinheiro em tanta coisa. Por que é que nós não gastamos tempo com Jesus? Por que é que nós não investimos o nosso tempo em buscar mais de Deus? Quando nós, como igreja, proporcionamos ou fazemos algum evento para toda a igreja, tem muita gente que fala assim, mas está caro. Semana que vem tem Expo Londrina. É sem conta, às vezes, só para entrar. A gente acha as coisas, não, da igreja é muito caro. Poxa vida. Às vezes a gente começa a olhar as coisas, valorizar as coisas que lá fora estão oferecendo. A gente começa a gastar tempo com picuinhas, discussões no Instagram, no Twitter. A gente começa a gastar a nossa vida com tantas coisas, mas não aos pés de Jesus. E eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para chamar vocês ao arrependimento. Eu estou aqui pisando em solo sagrado, porque eu sei que Jesus é um Deus que se faz presente. E Jesus é aquele que renova o nosso coração. Jesus é aquele que nos impulsiona a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Jesus é aquele que nos ajuda a viver uma vida em santidade, porque não existe vida em santidade sem viver na presença de Deus. Não existe vida em santidade sem uma busca constante pelo devocional. Não tem como a gente falar de Deus sem viver com Deus. Porque o que esses meninos fizeram foi se apresentar diante de Deus, mas com a ideia, se acostumar com a ideia de Deus. Não com a presença manifesta do Deus, Yahvé. Agora a gente tem Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que nos enviou, aquele que diz, olha, sobre vocês está a minha autoridade, dou toda a autoridade nos céus e na terra, agora vão e façam discípulos. Viva em santidade, gasta a vida para mim. O apóstolo Paulo disse para a gente, decidi nada saber, para mim é tudo como esterco, porque eu quero Jesus. O que é que nós temos feito, irmãos? O que a gente tem feito? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que você tem feito? O que você tem gastado a sua vida? O Tozer, ele disse certa vez que nós deixamos de buscar a Deus porque somos uma geração que acredita na santidade instantânea. E Ele nos convida a viver uma vida em santidade diária. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês, que
Só de pensar nele dá vontade de chorar, irmãos. Porque eu trabalho com adolescentes, eu cuido de adolescentes, e é algo que eu amo fazer. Eu não cuido de adolescentes porque não tinha nada mais para fazer, gente. Eu cuido de adolescentes porque eu amo cuidar de adolescentes. Eu amo liderar adolescentes. Eu amo liderar os pais, porque quando você cuida de adolescente, você não cuida só do adolescente, você cuida do pai e da mãe também. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é: escolha o seu filho, escolha ensinar os seus filhos sobre a vida em santidade. Olha o que diz o texto, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei perplexo. Pode colocar o texto, por favor. Não, isso. Moisés disse a Arão. Não, acho que não é isso daí não. Arão, porém, ficou em silêncio. Arão, porém, ficou em silêncio. Depois que o fogo consome aqueles meninos, Arão fica em silêncio. Sabe o que mostra para a gente? Um homem omisso. Porque o texto diz que eles foram consumidos pela presença, pelo fogo da presença de Deus. E se a gente ler no hebraico, se a gente for ler algumas notas de rodapé de uma Bíblia de estudo, Arão estava presente. Não estava no mesmo ambiente, mas Arão estava presente quando foi passado e ensinado os seus filhos, porque era uma função sacerdotal. Sabe o que esse homem fez? Ele foi omisso em ensinar os seus filhos. Como é que a gente tem ensinado os nossos filhos? Como é que você tem vivido na sua casa com os seus filhos? Porque o texto deixa bem claro para a gente, se você ler os versículos anteriores, no capítulo anterior, como deveria proceder o comportamento de um sacerdote. Muitas vezes nós queremos delegar a educação dos nossos filhos à igreja ou à escola. Eu não sei se vocês já leram, tem um livrinho chamado A Terceirização dos Filhos. Eu não lembro o nome do autor agora. Mas nós delegamos a educação dos nossos filhos à escola e à igreja. E nós não assumimos a nossa responsabilidade de pai. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio essa frase, Arão, porém, ficou em silêncio, eu oro, eu falo: Jesus, não me deixe ser um pai omisso. Não deixe a minha esposa ser uma esposa omissa na educação dos filhos. Porque o que a gente mais vê hoje são os pais ocupados com outras coisas. Mais uma vez aqui, eu estou pisando em solo sagrado e eu não quero que você se sinta acusado, mas eu quero que você se lembre daquilo que Jesus nos chamou para ser. Eu quero que você se arrependa. Ontem nós assistimos uma série chamada Adolescência. Está na Netflix, fica a dica para você. São 4 episódios, graças a Deus, uma série que tem começo, meio e fim. Não sei vocês, não gostam de assistir nada que não tem fim. Me irrita, né? Deixa mais ansioso ainda. Mas são 4 episódios. E ali fala sobre como criar os filhos. Eu vou dar um spoiler para vocês, posso? Então tá bom, vou dar um spoiler para vocês. Um menino, ele comete um assassinato. Ele mata a sua colega de escola. Motivo: ele sofria bullying dos seus colegas. Mas a cena que mais me partiu o coração foi a última. Quando ele fala para o seu pai: pai, eu vou me declarar o culpado. E era o dia do aniversário do pai. Ele e a mãe entram no quarto do filho que estava preso e eles começam a conversar. Como é que a gente não viu? Mas ele estava ali no quarto. Nós somos bons pais. E eles repetem isso o tempo todo. Nós somos bons pais. Mas ele estava aqui no quarto. Como que a gente não viu? Ele estava dentro de casa. Como que a gente não viu? Como que a gente não viu o sofrimento dele? Como que a gente não enxergou aquilo que ele estava vivendo? Como que isso aconteceu e escorreu entre os nossos dedos? Nós estamos vivenciando isso, irmãos. Nós estamos vivenciando isso porque nós deixamos os nossos filhos no celular, porque é muito mais prático.
que eu consigo fazer a comida, meu marido consegue me ajudar, e ele está onde a gente está vendo, que a gente não está vendo o que eles estão vendo. A gente está no mesmo ambiente sem enxergar o que eles estão vendo. A gente manda para a escola, sou um bom pai, eu dou comida, não falta nada. Inclusive, quando você vai chamar atenção, o que você fala? Tem comida, roupa lavada, quer mais o que da vida? Tem que tirar 10 na escola mesmo? Não é assim que a gente fala? Eu estou chegando nessa fase, hein? O Caleb tem 5 anos. Quer mais o quê? Mas, irmãos, a gente gasta tanto tempo com essas coisas. Muitas vezes nós temos gastado, como eu já tenho falado aqui para vocês, com os nossos hobbies. Mas a gente não traz o nosso filho para ajudar a gente a lavar o carro junto e falar de Jesus. Gente, é muito mais rápido eu lavar o carro sozinho do que chamar o Caleb para lavar comigo. Eu chamo ele para lavar o carro, quem tomou banho foi eu e o carro. Eu saio pingando. Vocês não têm ideia. Que o negócio dele legal é molhar o papai. Então eu estou esfregando aqui do nada nas costas, um jato. Fala, seu miserável. Mas seria muito mais rápido eu lavar sozinho? Mas pastor, o que você está ensinando para ele? Intencionalidade. Toda vez que nós estamos juntos, ou a gente está falando, olha que céu bonito. Quem fez o céu, filho? O papai do céu. A Bíblia diz em Deuteronômio para a gente que a gente tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. Enquanto se deita, enquanto se levanta, enquanto está no caminho. Ou seja, o tempo todo. Pai e mãe, qual foi a última vez que você leu a Bíblia com seu filho? Qual foi a última vez que você orou com seu filho? Qual foi a última vez que você pegou o celular dele para ver o que ele estava olhando? A gente gasta o nosso tempo chamando a atenção deles, trabalhando para dar aquilo que a gente não teve. E é uma fala muito difícil, sabia? Eu estou dando para ele o que eu não tive. É uma frase egoísta. Você não está pensando nele. Você está pensando no que você não teve. Não no que ele tem. Mas seu filho não precisa de mais dinheiro. Seu filho não precisa da melhor escola de Londrina. Seu filho não precisa da melhor tênis que tem, do último iPhone que saiu. Seu filho precisa de Jesus. Seu filho e sua filha precisam de Jesus. Irmãos, é um tema muito caro para o meu coração. Muito caro. Falei para o pastor João ali, meu amigo. Falei, Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Porque muitas vezes os pais chegam e falam assim, pastor, mas meu filho não quer vir na igreja, adolescente. Não, mas eu não obrigo ele, porque eu não quero que ele fique com o pé atrás da igreja, porque depois se eu obrigo ele na igreja, ele nunca mais vai querer ir na igreja. Tipo Nietzsche, tipo Sartre, assim, que tem aversão à igreja. Meu irmão, se ele quiser usar droga, você vai dar droga para ele? Não. Se ele não quiser ir para a escola, você não vai deixar em casa? Não, ele vai criar aversão se eu mandar ele para a escola. Por que a gente faz isso com a igreja, irmãos? Por que a gente toma essas decisões levianas? Não quer ir? Vai chorando. Vai chorando. Quantos testemunhos a gente tem? A Ana Ju está aqui na frente. Ela chegava com seus pais ali na frente, ela chorava. Os seus pais durante meses ficaram vindo com ela, para que ela pudesse exercer, para que ela pudesse ter uma fé firme em Jesus. Mas a gente quer deixar aqui e sair correndo. É como se a gente estivesse se livrando. Quero que vocês saibam que a sexta-feira à noite, para os adolescentes, os cultos, onde estão as crianças, não são para a gente se livrar deles. A gente está falando de Jesus, a gente está pastoreando o coração de cada adolescente, de cada criança. Não é porque a criança atrapalha o culto, não, é porque a gente está ensinando de Jesus para elas. A gente está ensinando elas os caminhos que elas devem andar, mas a igreja faz parte, não é o todo. É o nosso papel em casa. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, irmãos.
Nossa, a Expo está chegando, coisa linda, maravilhoso, é muito bom participar da exposição. É muito legal, a gente vai todo ano. Mas, pelo amor de Deus, eu já falei para vocês aqui que não existe sagrado e profano, agora tudo é santificado. Mas há ambientes em que os nossos filhos não deveriam nem passar. Mas pastor, como que eu não vou deixar isso se todo mundo vai? Todos os amigos vão. Eu não estou falando para você não deixar na exposição. O que dói meu coração, dói, irmãos, dói mesmo, é que a gente está trabalhando para uma geração encontrar Jesus e os pais patrocinarem shows. Irmãos, dói. Pastor, mas eu vou estar junto. Sabe por que dói? O ambiente. Que ambiente a gente está proporcionando aos nossos filhos? Que ambiente nós estamos ensinando os nossos filhos a valorizarem? Não, pastor, mas você acabou de falar que tudo é santo. É um ambiente que valoriza sexo, droga, dinheiro, fama e umas músicas, desculpe você que gosta, ridículas. Me desculpe, eu não quero te ofender. Você entende de onde nós chegamos? Porque daí depois os pais falam assim, mas ele não quer vir. Sabe quando ele vai querer vir? Desse jeito nunca. Porque nós estamos proporcionando aquilo que as drogas, nós como pais estamos patrocinando. Nós estamos patrocinando esse ambiente. E nós não estamos assumindo o nosso papel como pai, como a mãe, diante de Jesus, de ensinar as verdades de Jesus. Porque os nossos professores, muitos professores, têm ensinado outras coisas. Se você conversa com pré-adolescentes e adolescentes, que os professores ridicularizam a fé. Conversando com Estevão, filho do Silas, que tem sido muito bem instruído, se você perguntar o que os professores falam na escola, irmãos, vocês ficam escandalizados. E nós deixamos de ensinar e ler a Bíblia com os nossos filhos em casa. E esse é algo fundamental que eu e a Diecla nós não deixamos como algo negociável. Nós vamos ler a Bíblia todos os dias antes dele dormir. E o Caleb já perguntou qual que é a Bíblia da Esther? Porque nós lemos desde antes dele saber ler. Ele não sabe ler ainda, irmãos. Eles não sabem ler, mas ele ouve as historinhas. Desde antes dele começar a entender as historinhas. E no começo é difícil mesmo. Você acha que é fácil contar historinha para criança? Até hoje eu não sei contar historinha para criança. Como que eu vou falar para ele que o rei Davi cortou a cabeça do Golias? Se eu falei para ele não dar um tapa no amiguinho dele, eu estou falando que o rei cortou a cabeça do amigo? Não é amigo, né? Mas é difícil, claro que é difícil, irmãos. É tempo, é investimento. Mas é isso que eu tenho falado para vocês. No que é que a gente tem gastado a nossa vida, o que a gente tem investido o nosso dinheiro. Porque filho demanda tempo, demanda dinheiro, demanda esforço. E você lê a Bíblia com o seu filho, leva tempo. Para ele começar a entender e assimilar as histórias, leva tempo. Em nome de Jesus, assuma seu papel como mãe, como pai, diante da sua casa, da sua família. Homem, quero olhar no seu olho. Aquilo que Davi disse ao seu filho, seja homem, sacerdote do seu lar. Saiu uma pesquisa anos atrás, falando que quando um pai se converte numa família, 98% da sua família se converte. Autoridade, homens, no nome de Jesus, não entrar na moda não, porque agora está na moda a masculinidade, não, a Bíblia já fala sobre masculinidade, assuma o papel, ensina a sua filha como um homem deve tratá-la, ensina o seu filho como um homem trata uma mulher, ensina, o tempo todo. Poxa vida, irmãos, vamos largar a nossa omissão de como
dar para a escola ou para a igreja o nosso papel. Eu convoco você para que você exerça essa autoridade diante de Jesus. Para concluir, eu gostaria de contar uma historinha. Quinta-feira, Caleb tinha que devolver um livro da escola. E esse livro era um livro que ele tinha como tarefa, ele tinha que ler em casa e depois devolver. Só que ele tinha lido com a minha esposa e não tinha lido comigo, porque eu tinha saído trabalhar. E aí ele falou assim para a Diego, ele falou: mamãe, vamos fingir que a gente esqueceu? Ele tem 5 anos. 5 anos, vamos fingir que a gente esqueceu? A minha esposa falou: não, você vai levar o livrinho, falar que a mamãe fez a tarefa, mas você gostaria de ler com o papai. Isso é ensinar o seu filho a buscar valores do alto. E o texto que eu quero encerrar com vocês é 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, reino, sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, porém, são geração eleita, reino, sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas. Você tem isso no seu coração, irmão? Nação santa, povo eleito. Pedro está falando aqui, usando a mesma expressão do Antigo Testamento. Deus escolheu um povo, uma nação, uma família. Eu e você somos famílias de Deus, chamados para ser luz, anunciar o Evangelho, gastar a nossa vida diante de Jesus. E eu fico pensando nesses homens da Bíblia, o que é que eles viram? O que é que João viu, que ele caiu de rosto em terra? O que é que Pedro viu na pesca maravilhosa, que ele fala assim: Jesus, afasta de mim porque eu sou um homem pecador? O que é que Isaías viu, que falou assim: Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem de impuros lábios? O que é que Paulo viu, irmãos, que fez ele gastar toda a sua vida, um homem inteligentíssimo, que foi decapitado por causa do Evangelho? Isaías gastou toda a sua vida anunciando o Evangelho, a vinda do Messias, sem nunca ter conhecido o Messias. O que é que João viu, que fez ele? Os historiadores da igreja dizem que ele foi cozido, vivo, e ele não morreu, antes de ser mandado para a ilha de Patmos. O que é que esse homem viu que fez ele seguir Jesus de perto até o fim? O que é que esse Pedro viu que fez ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno do seu mestre? Irmãos, o que eles viram eu quero ver, eu quero que você veja, eu quero que você sinta Jesus no seu coração. Eu quero que você ensine os seus filhos. Eu tenho orado por isso, ensinar os nossos filhos a amarem Jesus como nós amamos, e não patrocinar festas do inferno. Quero que você se coloque de pé para orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser sacerdotes. O Senhor nos chamou para ser nação santa, um povo eleito, povo exclusivo, para anunciar as tuas verdades, a tua santidade. Porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém vê a Deus. Senhor, nós queremos te ver, nós queremos te contemplar, nós queremos tocar no Senhor. Nos ajude, Senhor, como pais e mães, a viver tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, talvez tenha famílias aqui que estão arrebentadas. Talvez tenha aqui famílias que não sabem o que fazer com seus filhos. Talvez tenha famílias aqui que já perderam a esperança no seu filho, filha. Senhor, o Senhor restaura toda a esperança agora. Que o Senhor dê autoridade que vem do alto, que o Senhor dê sabedoria, tranquilidade no coração. Nós estamos aqui para caminhar juntos como igreja, como família, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, não nos deixe sair daqui, Senhor, isentos dessa responsabilidade, não, mas que nós possamos assumir a responsabilidade como homens e mulheres, chamados pelo Senhor, para ensinar os nossos filhos a viver o Evangelho. No nome de Jesus nós oramos.